Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A escolha de 7 diáconos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária de alimentos. Nota de rodapé 1. Há um intervalo de tempo considerável, impreciso, entre o final do capítulo 5 e este momento no qual, devido ao gigantismo da igreja que continuava crescendo sem parar, Atos 5,14, problemas administrativos estavam ocorrendo, tanto dentro, Atos 6, do versículo 1 ao 7, quanto fora da comunidade, Atos capítulo 6, versículo 8, até Atos capítulo 7, versículo 60. Nesta altura dos acontecimentos, a igreja era formada integralmente por judeus convertidos à doutrina de Jesus Cristo e batizados com o Espírito Santo. Contudo, havia dois grupos bem distintos de judeus que conviviam dentro da comunidade dos crentes. Primeiro, os judeus helenistas. Essa é a primeira vez que esse termo é usado na literatura grega ou de fala grega, pois pertenciam a uma geração nascida em países fora da Palestina, cujos conceitos e hábitos eram mais gregos que hebreus. 2. Os judeus hebreus pertenciam à geração nascida na Palestina e que falava aramaico, uma língua derivada do hebraico e muito popular entre os mais jovens. Eles aprendiam a ler a Bíblia hebraica e procuravam manter as tradições e culturas judaicas. Entretanto, o zelo missionário partiu dos crentes helenistas menos tradicionais e mais comunicativos, pois falavam grego, que era a língua franca em todo o Império Romano. As viúvas, tradicionalmente protegidas pela lei, ficaram sob os cuidados da igreja. Atos capítulo 4, versículo 35. Atos capítulo 11, do versículo 28, versículo 29. 1 Timóteo capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 16. Então os 12 reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Nota de rodapé 2. O vocábulo grego original diakonem, diáconos, significa servidores ou ministros, e foi usado por Lucas para descrever o trabalho de servir às mesas, ou seja, zelar e prover às viúvas o sustento de cada dia. Filipenses capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Nesse momento da igreja, os apóstolos estavam sobrecarregados, pois eram responsáveis por toda a ministração da palavra, curas e outros milagres, e ainda cuidavam da arrecadação de ofertas, distribuição dos recursos entre as famílias da comunidade, ajuda às viúvas, órfãos e demais necessitados. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Nota de rodapé 3. A igreja distinguiu homens cheios do Espírito Santo, versículo 5, e os 12, como eram chamados pela igreja. Comissionaram os 7, Atos 21, versículo 8, escolhidos democraticamente pelos crentes, versículo 6. Desta maneira, foram nomeados para realizar seu serviço cristão, ministério. Curiosamente, todos têm nomes gregos, mas somente Estevão e Filipe são citados novamente por Lucas. Atos 6, versículo 8, Atos 7, versículo 60. Seria citado por Lucas em Atos 6, versículo 8, Atos 7, 60, Atos 8, do 5 ao 40, Atos 21, do 8 a 9. E havia um prosélito, um gentio convertido ao judaísmo, que era de Antioquia, cidade para a qual o evangelho seria levado dentro em breve e se tornaria a sede da primeira grande campanha missionária de evangelização aos gentios. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia.
Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Nota de rodapé 4. A imposição de mãos tem uma simbologia, um significado muito amplo e profundo. No Antigo Testamento era usada para outorgar bênçãos. Gênesis 48, versículo 3 ao 20. Para transferir a culpa do pecador para o sacrifício oferecido. Levíticos capítulo 1, Levíticos capítulo 1, versículo 4. E para comissionar uma pessoa a uma nova responsabilidade ou desafio. Números capítulo 27, versículo 23. No período do Novo Testamento, as mãos eram colocadas sobre as pessoas que eram agraciadas, com curas e livramentos. Atos capítulo 28, versículo 8, Marcos capítulo 1, versículo 41. Na invocação de bênçãos, Marcos capítulo 10, versículo 16. Na ordenação, o comissionamento, Atos capítulo 6, versículo 6, Atos capítulo 3, versículo 3, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, bem como na outorga de dons espirituais. Atos capítulo 8, versículo 17, Atos capítulo 19, versículo 6, 1 Timóteo 4, 14, 2 Timóteo 1, 6. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive, muitos sacerdotes obedeciam à fé. Nota de rodapé 5. Esse é mais um dos relatos sobre o crescimento da igreja apresentado por Lucas durante o livro de Atos. Atos 1:15, Atos 2:41, Atos 4:4, Atos 5:14, Atos 6:7, Atos 9:31, Atos 12:24, Atos 16:5, Atos 19:20, Atos 28:31. Lucas ainda enfatiza a conversão de sacerdotes que, apesar do seu compromisso vitalício com serviços relativos ao cumprimento das ordenanças da antiga aliança, compreenderam o ensino dos apóstolos quanto ao sacrifício vicário de Jesus Cristo, o qual tornou desnecessário qualquer outro tipo de sacrifício. Hebreus 8:13, Hebreus 10, do versículo 1 ao 4, Hebreus 10, do versículo 11 ao 14. Além disso, movidos pelo Espírito Santo, passaram a obedecer de bom grado aos princípios do Evangelho da Graça. Romanos capítulo 1, versículo 5, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Zacarias foi um exemplo, na época de Cristo, de sacerdote convertido a Jesus. Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao 6. Estevão é levado ao Sinédrio. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Nota de rodapé 6. Até esse momento, Lucas narrou exclusivamente os apóstolos realizando milagres e maravilhas. Atos 2:43, Atos 3, versículo 4 ao 8, Atos 5:12. A partir de agora, porém, após a imposição de mãos dos apóstolos, Estevão, pleno do espírito e de fé, passa a ministrar sinais e prodígios entre o povo. Mais adiante, veremos Filipe também operando milagres para a glória de Jesus Cristo e salvação dos crentes. Atos 8, versículo 6. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Sicília e da Ásia. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Nota de rodapé 7. Os membros da Sinagoga de Libertos eram descendentes dos judeus levados cativos para Roma pelo imperador Pompeu em 63 a.C., e que logo foram libertos junto com outros judeus das religiões mencionadas nessa passagem bíblica. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus. Com isso, conseguiram incitar o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, conduziram-no à presença do Sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar e contra a lei. Nota de rodapé 8. O templo era o lugar mais sagrado do mundo e o centro do universo para os judeus, por ser a habitação de Deus. A lei oferecia como único caminho para a salvação a obediência absoluta à lei e aos sacrifícios do templo. Evidentemente,
que qualquer insinuação contrária à lei ou à reverência devida a Deus era considerada como blasfêmia, ultraje e punida com a morte. Contudo, a própria lei previa um julgamento justo mediante várias testemunhas. Porém, os acusadores de Estevão usaram os mesmos artifícios que já se haviam provocado, que haviam se provado eficientes contra Jesus. Falsos depoimentos, calúnias e incitação popular. Marcos capítulo 14, versículo 56 ao versículo 64. Os mesmos argumentos seriam usados contra Paulo e muitos mártires da igreja. Atos capítulo 21, versículo 28. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré destruirá esse lugar e mudará as tradições que Moisés nos legou. Nota de rodapé 9. Estevão, como os demais servos do Senhor, estavam anunciando que a fé cristã não se conservaria dentro dos estreitos e legalistas limites do judaísmo. Marcos capítulo 7, versículo 18, versículo 19, Mateus capítulo 23, do versículo 25, versículo 26, Lucas capítulo 11, do versículo 39 ao 41. E antecipa a nova e universal teologia, que seria sistematizada por Paulo mais tarde. Então todos os que estavam sentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que o seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Nota de rodapé 10. A aparência radiante, poderosa e angelical de Estevão indica um fenômeno físico-espiritual de transfiguração na aparência, na presença de um acompanhante sobrenatural. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, de acordo com Êxodo capítulo 34, versículo 29, e Mateus capítulo 17, versículo 2.